O que significa arrependimento? Este assunto é algo bíblico? Com o entendimento de que a Bíblia ela é a verdade, vamos avaliar as Escrituras a respeito desse assunto. Segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 4, a Bíblia nos ensina que Jesus ele é levado pelo Espírito de Deus ao deserto e lá ele passa por um jejum de 40 dias e 40 noites. No entanto, também, nesse momento, nesse deserto, Jesus ele é tentado pelo adversário, no qual ele usa a palavra contra as tentações. Mas quando olhamos para Mateus capítulo 4, versículo 17, vemos quando Jesus vai para a Galileia e lá ele começa a anunciar a palavra. Ele começa dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O arrependimento ele é um assunto bíblico, é um assunto essencial e vital para a vida cristã. Aliás, creio que todo cristão precisa cultivar um coração arrependido. Por exemplo, quando nós pegamos Mateus capítulo 3, a mensagem de João Batista era: arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. Quando João Batista ele se depara com alguns fariseus, ele fala: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. A Bíblia nos ensina em Apocalipse capítulo 2, versículo 2 em diante, que o Senhor conhecia as obras daquela igreja, da igreja de Éfeso, o seu trabalho, a sua paciência, e sabia que eles colocavam a provas aqueles que se diziam ser apóstolos, mas não eram. No entanto, aquela igreja havia abandonado o primeiro amor, mas a orientação do Senhor foi: lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras. Vemos que o Senhor deu importância sobre esse assunto do arrependimento. Romanos capítulo 12, a Bíblia nos ensina para não vos conformares com esse século, mas ter uma mente renovada. Assim vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para que tenhamos uma mente renovada, precisamos ter uma vida de arrependimento. A Bíblia nos ensina em Hebreus capítulo 6 que um dos rudimentos da doutrina de Cristo, algo básico, um assunto básico sobre a doutrina de Cristo, está relacionado ao arrependimento das obras mortas. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não porque era alguém perfeito, mas podemos entender porque tinha um coração arrependido. A palavra fala que o Espírito de Deus nos convence do pecado e do pecado da incredulidade. Esse convencimento nos leva a uma vida de arrependimento. Então vemos, segundo as Escrituras Sagradas, que o arrependimento ele é essencial, ele é vital, ele é importante para com as nossas vidas e esse assunto é relevante para com a vida cristã. Mas o que é arrependimento? De forma simplificada, arrependimento é mudança de atitude, é mudança de comportamento, mudança de vida. É alguém que se arrepende, é alguém que abandona o pecado e não volta mais à prática de tal pecado. O arrependimento ele inicia com o desejo de mudança e conclui com a mudança de atitude. Sendo assim, creio que o arrependimento vem por meio de uma ação de Deus no coração do crente. E a graça de Deus nos capacita a termos uma vida de arrependimento, de abandonar o pecado. Se esse vídeo foi relevante para com sua vida, eu desafio você a compartilhar, a curtir, a comentar. Assim a plataforma entende que esse vídeo é relevante e indica para mais pessoas. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus.